Olá, olá, tudo bem, pessoal? Deus abençoe vocês. Que bom nós estarmos juntos aqui mais uma vez para mais uma aula de ensino religioso. Que bom. Olha, tio Júnior está aqui, com certeza, tenho muitas saudades de vocês. Né? Nós vamos aprendendo aos poucos aqui algumas coisas da Bíblia, vamos aprendendo aqui e vamos passando para vocês, por enquanto, dessa maneira, tá bom? Até quando o Papai do Céu quiser permitir a gente, tá bom? Então, olha só, quero começar. Antes de tudo, como você sabe, eu gosto de fazer uma oração, agradecendo a Deus pela nossa vida, agradecendo porque nós estamos aqui, podendo, de alguma maneira, ter um contato, tá bom? Então, vamos orar? Eu vou falar e você repete, tá bem? Diga assim, ó, Senhor Jesus, eu te agradeço por mais esse dia. Eu te agradeço por ter uma família, por ter amigos, por ter meus professores. Obrigado pela minha escola, obrigado por tudo de bom que o Senhor tem me dado. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. Então, olha só, é importante estar sempre agradecendo para o Pai do Céu, né? Tudo que Ele tem feito na nossa vida e por nós estarmos aqui. Então, quero cantar então, com você algumas canções e quero que você cante comigo, tá bom? Então vamos lá. Dá uma animada aí, tá certo? Vamos lá? Vamos dar uma agitada? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Vamos de novo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar. Muito bem, muito bem. Que bom, que bom. Vamos lá, vamos cantar mais uma música então? Vamos lá? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou, alegre vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou, alegre vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou, alegre estou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou, alegre estou.
Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Feliz estou, alegre estou. Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Feliz estou, alegre estou. Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Feliz estou, alegre estou. Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Feliz estou, alegre estou. Deus é bom para mim. Feliz estou, alegre vou. Deus é bom pra mim, pra mim. Muito bem. Quero ver você fazendo isso aí de maneira bem especial, sem errar, hein? Tá bom? Hoje eu vou falar de um personagem que é muito conhecido mesmo. Muito conhecido. Esse personagem, inclusive, até o pessoal quando vai, o pessoal vai falar sobre um time de futebol, por exemplo, que é grande, com um time pequenininho, eles falam o seguinte: essa é uma luta entre isso mesmo, de Davi e Golias. Mas hoje eu quero falar especificamente da história do profeta, do homem Davi, do rei Davi. E, na verdade, ele era um pastor e se tornou um rei. Então eu quero falar como foi um pouquinho essa trajetória, de maneira bem sucinta. Não tem como contar tudo aqui nesse vídeo, mas nós vamos fazer de maneira bem sucinta, bem simples. Nós vamos contar um pouco como foi a trajetória de Davi, de pastorzinho de ovelhas, até ele se tornar um rei, o rei de Israel. Que, inclusive, a estrela que ele utilizava como símbolo do seu governo, do seu reino, até hoje é o símbolo que a bandeira de Israel carrega. Aquela estrela chamada Estrela de Davi, que fica na bandeira de Israel, é a estrela que Davi tinha como símbolo na sua época. Muito forte, muito legal, né? Você entender isso. Então vamos lá. Davi, quando ele era menino, o seu pai, não é, deixava ele como responsável por cuidar das ovelhinhas que a família possuía, tá? Então Davi ele cuidava das ovelhinhas, ele era especialista ali em cuidar das ovelhas, tomava conta das ovelhinhas. E ele, um certo dia, disse que ele havia até livrado da boca de um leão e de um urso a ovelhinha que tinha caído nas garras dele. Ele brigou, liberou para quê? Para proteger aquelas ovelhinhas e fazer aquelas ovelhinhas que ele cuidava continuassem muito bem e a dar o seu leite, dar a sua carne para a sobrevivência da sua família, né? E ele era um homem desse. Mas um certo dia aconteceu que Deus havia falado com o profeta Samuel. O profeta Samuel era o homem que era o maior líder espiritual que existia naquele período. Ele era a pessoa que ouvia Deus falar com ele, era a pessoa que ele falava com Deus e que Deus o orientava a fazer as coisas. E ele julgava, então, ele fazia, olhava que era certo e que era errado diante do povo. Então o que Deus falou com Samuel? Falou assim: Samuel, você vai fazer o seguinte. Existia um rei lá na época, que era o rei Saul, e ele chegou e falou assim: você vai fazer o seguinte. Você vai lá na casa de Jessé, né, que era o pai de Davi. Você falou: vai lá na casa de Jessé e você lá vai me ungir um rei. Eu vou colocar, alguém vai ser um novo rei que vai sair da casa de Jessé. Aí ele falou assim: mas como é que eu vou fazer um negócio desse? Porque se eu sair de casa e alguém me perguntar para onde você está indo, aí eu vou falar o quê? Vou falar que eu estou indo ungir outro rei. E aí o que vai acontecer? Vão falar para o rei Saul e ele vai querer me pegar, vai querer me matar. Como é que ele vai saber que eu estou querendo botar um outro rei no lugar dele? Aí ele falou assim: não, então você vai fazer o seguinte, você vai lá e vai fazer um culto lá, um culto na casa de Jessé. Você vai fazer uma reunião lá na casa de Jessé. Se alguém te perguntar, fala que você vai lá para fazer uma reunião e vai me cultuar lá. Aí Deus deu a estratégia para Samuel, para ele não ser pego no meio do caminho. De repente alguém pergunta: tá indo para onde? Eu estou indo para Jessé, vai fazer o que lá? Vou ungir um rei. Aí o rei ia saber disso e ia mandar matá-lo, né?
O que aconteceu? Deus deu estratégia para ele. Não, você diz que você vai lá e vai fazer um culto para mim lá, uma reunião para mim lá, e depois que fizer essa reunião, aí você, então, verifica quem vai ser o novo rei de Israel, porque Saul está fazendo coisas muito erradas no governo de Israel. E ele não vai servir mais para ser o rei do povo de Israel. Caracas, que missão, hein? Que situação, hein? Então o rei Saul estava fazendo muita coisa errada, e Deus falou assim: a gente precisa colocar outra pessoa para fazer coisas certas aí, né? Beleza. Até aí tudo bem. Aí Samuel foi para casa de Jessé, chegou lá, todo mundo recebeu. Samuel, que bom que você veio, Samuel, você é muito bem-vindo aqui, que bom ter um profeta de Deus aqui na nossa casa e tal. E deve ter. Aí fizeram aquele banquete, aquelas coisas todas. E ele foi lá, eu vim aqui fazer um culto com vocês aqui, fiz fazer uma reunião com vocês aqui pra gente adorar a Deus juntos. Beleza, eles foram, pegaram, fizeram, tudo tranquilo. Aí ele foi e explicou: olha, dentro da sua família, Deus vai escolher um novo rei para Israel. Então o pai falou assim: opa, que legal, que privilégio. Então ele foi e começou a trazer todos os filhos, né? Veio Eliabe, veio Samar, aí foi vindo cada filho. E aí Samuel ia lá, perguntava a Deus: Deus, é esse aqui? Esse aqui tem cara de rei, hein? Aí Deus: não é esse. Depois vinha outro, ele falou assim: esse aqui tem cara de rei também. Aí ele falou assim: não é esse. E foi um por um. Até que não sobrou ninguém ali. Não sobrou ninguém ali. Aí ele falou o seguinte: Jessé, você não tem nenhum outro filho não, só tem esses aqui? Deus tinha dito que nenhum deles seria o rei de Israel. Você não tem outro filho não? Ele falou assim: eu tenho um garoto que está lá cuidando das ovelhas. É meu filho Davi. Ele falou assim: então manda chamar o rapaz. Não falei que era para trazer todos os filhos? Você não trouxe Davi? Eu acho que o próprio pai Jessé não tinha muita credibilidade com Davi, ou pelo menos não acreditava em Davi, né? E chamou só aqueles irmãos, só os mais velhos, os mais fortes. E aí Davi foi chamado para poder exatamente ir para lá para jantar junto com o pessoal, para estar junto na mesa lá. Quando ele chegou na casa, Deus falou com Samuel: Samuel, esse é o cara. Porque Deus não olha o que o homem vê, Deus olha o coração. E foi aí que Deus falou para Samuel, que estava vendo, que estava percebendo que aquele era o novo rei de Israel. E sabe o que aconteceu com isso? Ele pegou de maneira muito especial e mandou ele sentar na mesa, ali na frente, né, dele, e ele pegou, sabe, não sei se você já viu, mas eles usavam para fazer essas cerimônias de transformar uma pessoa em rei, ela precisava passar por uma etapa. A primeira etapa era que Deus aprovasse que ele fosse rei. A segunda, o profeta tinha que derramar, o profeta e o sacerdote tinham que derramar um azeite na cabeça dele, como sinal de unção, como sinal de alguém que estava recebendo autoridade para fazer aquilo. Então eles pegavam um chifre de carneiro, botavam no chifre de carneiro, botavam o azeite ali, e depois eles derramavam assim, ó, na cabeça da pessoa, e derramavam o azeite, e aí eles oravam, e aquela pessoa passava a ser então agora ungida para ser rei. Então foi isso que Samuel fez, derramou o azeite ali, ungiu, consagrou a Davi como sendo o próximo rei de Israel. Mas enquanto ele não assumia, existia um outro rei. Ainda tinha que sair um rei para ele poder assumir o reinado. Mas Deus já havia direcionado a Davi para saber, e a família, todo mundo já sabia que Davi seria o próximo rei de Israel. Até aí estava tudo tranquilo. Ninguém sabia nada, só ali os familiares, só o pessoal ali mesmo, tal. E tudo bem, foi seguindo. Davi era um garoto muito bom, ele tocava harpa, ele era músico, ele tocava harpa, fazia música, fazia os seus salmos, ele cuidava das ovelhas, e ele é um garoto muito, muito esperto. Um belo dia ele foi lá levar comida para os seus irmãos. Por quê? Porque houve uma ameaça ao povo de Israel. Um guerreiro muito forte ameaçou todo o povo, ele era muito grande, todo mundo teve medo dele e não conseguiu enfrentá-lo. Então Davi chegou e viu que as pessoas estavam lá, todo mundo temeroso, todo o exército lá preparado, esperando e com medo de atacar, e medo de serem atacados. Eles pegam então e começam a dizer:
Ele começa a perguntar, o que está acontecendo, o que houve? Ah, não, porque tem um gigante aí, tal, o exército está querendo, está desafiando a gente. Aí Davi perguntou o seguinte, qual vai ser a recompensa para quem derrotar o gigante? Qual vai ser a recompensa? Aí falou assim, olha, vão ter os impostos todos, ninguém precisa pagar imposto, e também vai ter a filha do rei, que vai poder, vai ser entregue como presente para essa pessoa que vencer esse gigante. Davi falou, opa! Deixa eu ver. Ele chegou e perguntou pro irmão, e aí, irmão, o que está acontecendo? Ele falou assim, rapaz, o que tu tá fazendo aqui, rapaz? Vai cuidar das tuas poucas ovelhas, vai lá cuidar das suas ovelhinhas, para que tu se mete aqui não. E desprezado pelos irmãos, sabe como é que é? Aí ele chegou para conversar então com o rei Saul, chegou pro rei Saul e falou assim, rei, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu vou enfrentar esse camarada. O rei falou, o quê? Vai enfrentar? Vou enfrentar esse camarada. Sabe por que eu vou enfrentar? Porque Deus me deu força para vencer um leão e um urso lá atrás, quando eles atacaram minhas ovelhinhas, e eu venci. Deus me deu força para vencer. E agora não vai ser diferente com esse gigante, não. Então ele pegou lá tal, arrepiou, resumindo a história, ele derrubou, matou o gigante e ele ganhou todos os prêmios. E a partir dali todo mundo começou a ver Davi como um cara fantástico, porque ninguém tinha coragem, e ele teve. Com apenas uma funda, ele foi lá, atacou e BUM! Derrubou o gigante. Beleza. Depois que ele fez isso, ele ficou famoso, conhecido, e depois ele foi, trabalhou com o rei, tocando harpa para ele, que ele ficava meio loucão da cabeça, e ele pediu para Davi tocar umas músicas para ele acalmar e tal, aconteceu essas coisas todas. E Davi era muito perseguido pelo Saul, porque as pessoas começavam a ver que Davi era um homem de batalha, e ganhava as guerras, ganhava conquista, e lutava por Israel, ele era muito vencedor. E nisso, um belo dia, o rei Saul faleceu, né? O rei Saul faleceu, morreu. Então só depois que Davi, então, foi assumir o trono e se tornou o rei de Israel. Veja que ele teve uma trajetória e ele chegou a ser rei e foi o rei mais influente, que até hoje, como eu já disse lá no início, a bandeira do Estado de Israel encontra-se a estrela de Davi, que era a estrela que ele utilizava como símbolo do seu reinado. Olha que legal. Então, um cara que era um pastor de ovelha, uma pessoa que nem era contada pelo pai, ele vivia escondido, né? Os irmãos dele também não davam valor para ele. Deus pega e usa esse homem para ser um homem que abençoou muito o povo de Israel. E isso traz uma lição muito grande para nós, né? Que não importa quem sejamos, o que importa é que nós estejamos com o coração disponíveis para Deus. E ele não nos rejeita. E ele quer nos usar para sermos pessoas que vão abençoar, quem sabe, não somente a nossa família, não somente os nossos amigos, mas também nossa cidade, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil. Quem sabe você, ainda criança, pode ser uma criança que Deus utilize de maneira muito gigantesca para abençoar muitas pessoas. Que legal. Então, olha só, tio Júnior vai ficando por aqui. Mas antes de eu ir, eu quero pedir então que você faça uma coisa. Nessa história, você vai pegar uma cena, uma parte dessa história de Davi, de pastor a rei, você vai fazer um desenho, uma ilustração, onde você vai pegar uma parte da história que você mais gostou, que você achou interessante na vida de Davi, ou que você quer destacar, simplesmente destaque então uma cena, desenhe do seu jeito, da sua maneira e pinte bem bonito no seu caderno, tá ok? Bem, tio Júnior vai ficando por aqui, um beijo na bochecha, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tá bom?